Boa tarde a todos e a todas. Mais uma vez, parabéns aos organizadores desta conferência científica com clima. Ela tem sido coroada de muito sucesso. Realmente, eu acho que foi um momento extremamente oportuno de ter reunido esses três grandes programas de pesquisa, todos nacionais, dois relacionados mais com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e um financiado pela FAPESP, mas também de caráter nacional. Um momento oportuno de fazer uma prestação de contas, discutir, refletir e traçar o caminho para os próximos anos. Mostra, e a mídia tem repercutido muito isso, uma grande vitalidade científica em todas as áreas relacionadas com mudança climática. O objetivo dessa sessão é muito interessante, e até porque convidou para expor pessoas que estão, todos, sem exceção, são cientistas, mas quase todos ocupam ou ocuparam posições de elaboração de política pública. E um deles, o nosso colega Viola, é um estudioso muito importante desse assunto por muitos anos, um crítico muito arguto de todas essas questões. Então, é uma experiência interessante compartilhar com vocês. O que nós vamos discutir aqui, o que eu vou brevemente debater, é o caminho de como o conhecimento científico é utilizado ou não é utilizado na elaboração de políticas públicas, como que ele flui. Eu vou citar alguns exemplos de algum sucesso e vou citar alguns exemplos de menos sucesso, e não que eu me sinta em condição, não sou cientista eu não sou cientista da área, eu sou cientista da área climática, mas eu não sou cientista da área que entende por que às vezes é tão difícil ciência e conhecimento influenciar a política pública. Tem gente aqui na audiência que estuda só isso, mas eu não tenho que admitir humildemente que eu às vezes não entendo porque algumas vezes o conhecimento científico é encaminhado e ele influencia, formata, modula a política pública, e em outros casos o conhecimento científico é muito bem estabelecido e ele não consegue influenciar a política pública. Eu vou basicamente falar de um exemplo que eu acho bem sucedido. Os colegas que vão me suceder podem não concordar, e eu acho que alguns não concordarão, mas de qualquer modo eu acho bem sucedido, que é como o conhecimento da ciência climática influencia a política pública global e principalmente no Brasil. Esse é o lado do exemplo que eu acho bem sucedido. E, em contrapartida, eu vou também destacar um exemplo onde eu acho que o conhecimento científico não influenciou devidamente a política pública, que é no debate do Código Florestal. Então, eu vou colocar esses dois em como contraponto. Por mais que a ciência só vai se sentir realmente satisfeita na questão global das mudanças climáticas quando os diversos alertas muito bem fundamentados, vocês viram durante essa reunião, vocês viram na segunda-feira a apresentação dos resultados do primeiro grupo de trabalho do painel brasileiro de mudanças climáticas. No dia 26, 27, vocês vão ver o resultado do grupo de trabalho também, do IPCC. Tudo isso não deixa dúvida de que esse é um problema real, muito sério e muito urgente. Então, essa mensagem é clara no seio da comunidade científica e ela consegue, via o IPCC, de fato, influenciar a Convenção Climática num primeiro momento, que não pensem que é trivial a Convenção Climática ter colocado os 2 graus de limite, que não se deve ultrapassar 2 graus. Esse número não é científico, esse número é um número, vamos dizer assim, que os cientistas do IPCC, quando se reuniram e debateram sobre isso, é um número, vamos dizer assim, é uma mistura do minimizar o impacto com alguma possibilidade real. Eu acho que ninguém hoje consegue imaginar que seria possível, por exemplo, como os países ilha querem 1,5 graus para minimizar o aumento do nível do mar,
Mas não há nada mágico em 2 graus. 2 graus, os impactos já são significativos. Em 2.000 anos, 2 graus significa 1,5 metros de aumento do nível do mar. Então, não é um impacto. Qualquer grande mudança tem impacto. Mas eu acho que isso mostra que, realmente, pelo menos no nível de fazer o conhecimento científico mais recente influenciar, pelo menos o início da política pública, aí no caso global, que é colocar alguns parâmetros, eu acho que esse eu considero um exemplo bem sucedido. Outros aqui debatedores certamente vão entrar nessa seara, quer dizer, uma vez que a ciência conseguiu influenciar a política pública de diagnóstico da convenção climática, por que algumas coisas não andam? Eu não vou entrar muito nisso. Quer dizer, mas, pelo menos, o conhecimento científico ele chegou nesse ponto, do diagnóstico, e isso está registrado na Convenção Climática como uma meta global e uma meta urgente. Deixa eu voltar agora para o caso brasileiro. Eu vou, muito brevemente, relatar duas experiências que eu pude participar, estou participando, inclusive, de uma delas, que é como o conhecimento científico influencia política ambiental, política de desenvolvimento. Primeiro, um exemplo, vamos dizer assim, de um lado mais que o conhecimento existe, ele foi apresentado para os formuladores de política pública e ele não conseguiu, de fato, ainda, uma influência muito grande, que é o debate do Código Florestal. No debate do Código Florestal, as duas mais importantes sociedades científicas brasileiras, a SBPC e a ABC, Academia Brasileira de Ciências, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, as duas constituíram um grupo de trabalho conjunto, reunindo cientistas que representam todos os pensamentos na questão de conciliar o desenvolvimento agrícola brasileiro com a biodiversidade, com a conservação. Não tinha só conservacionista, tinham 5, 6 pesquisadores da Embrapa, o Carlos Joly, que aqui não pôde aparecer hoje, também era um membro, e vários outros. Então, representava realmente todas as visões da questão. E esse grupo de trabalho fez um estudo que virou um livro, colocando luz nessa questão. Toda a questão científica, o conhecimento mais recente, por ser SBPC e por ser ABC, é muito influente politicamente, então os presidentes dessas duas associações foram apresentar esse estudo no Congresso, nos inúmeros debates que houve no Congresso, no Senado, na Câmara. Muitos desses membros desse comitê foram apresentar os resultados, debateram. Quando a gente espreme, muito pouco do que a ciência indicou como importante acabou aparecendo na versão aprovada na Câmara e no Senado do Código Florestal. Felizmente, mas esse felizmente é uma coisa ainda pendente, a presidente Dilma vetou muitos dos grandes, que eu chamaria absurdos, que foram aprovados. Mas veto presidencial é uma coisa que é temporário. De repente ele é mantido, de repente ele não é mantido. Se todos os vetos forem mantidos, alguns elementos defendidos nesse documento da SBPC-ABC, eles mantêm um pouco mais de robustez. Mas não há dúvida que esse foi um exemplo, e eu participei um pouco, no início participei muito das discussões, era desse grupo de trabalho, depois fui para várias das audiências, e então esse é um exemplo que eu chamaria um exemplo até negativo. Muito conhecimento, uma influência política da liderança da comunidade acadêmica brasileira, dos presidentes dessas duas representações, presença no Congresso, muita clareza de qual deviam ser alguns parâmetros para o Código Florestal, e isso praticamente foi ignorado, de modo geral, na formulação final das modificações do Código. Quer dizer, o que o Código mudou em relação ao Código anterior foi muito pouco levando em consideração esse conhecimento científico. Então, esse é um exemplo que, vamos dizer assim, seria o equivalente norte-americano com a dificuldade que o Congresso norte-americano tem de avançar com a agenda climática. Quer
Quer dizer, o conhecimento científico é fortíssimo. Quando há audiência pública no Congresso americano, os cientistas vão, apresentam todas as questões com muita robustez. O assessor, o ministro, o equivalente a ministro da ciência, ele vai em audiências públicas, ele apresenta tudo que a ciência mostra e também não avança. Então, é uma coisa de, vamos dizer assim, os tomadores de decisão, eles não estão seguindo o melhor conselho da ciência. No caso dos Estados Unidos, já é anacrônico na questão climática, e no caso do Congresso brasileiro, eu pude ver e testemunhar isso na discussão do Código Florestal. No meu ponto de vista, e esse é o meu último exemplo, e depois eu vou deixar uma questão que nem eu tenho uma boa resposta. No caso das mudanças climáticas, eu tenho uma visão que nós avançamos muito. Quer dizer, a comunidade científica brasileira não é muito grande, agora ela é mais robusta, mas quando essa discussão começou, talvez uns 15 anos atrás, ela era muito pequena, muitos dos que estavam nesse momento inicial estão aqui presentes ao Conclima. Então, foi um trabalho de você construir consenso científico e influenciar o processo difícil. Mas, quando a gente olha o resultado disso, qual é a política pública mais importante na questão climática brasileira? O decreto do presidente Lula, que coloca claros limites voluntários, a implementação desse processo, que são os planos de mitigação, tudo isso está andando. Algumas coisas estão andando bem, eu diria. Não tudo está andando maravilhosamente bem. Algumas coisas estão andando muito bem. Mas, independente de avaliar se os planos de implementação podem ser melhorados, e podem, certamente, o fato concreto é que não há como negar, conhecimento científico influenciou todo esse processo e resultou nessa política pública que vamos chamar assim, o Plano Brasileiro de Mitigação, esse plano voluntário com metas voluntárias, mas são metas ambiciosas. Em 2020, nós estaríamos emitindo, se cumprirmos o plano, tudo leva a crer que vamos cumprir, 15% menos que em 2005. Nenhum país em desenvolvimento, país grande, eu quero dizer, Costa Rica e outros países pequenos também têm planos, mas país grande como o Brasil, que é significativo no contexto global de emissões, eu acho que esse é um caso único. Depois o Viola me corrige se eu estiver errado. Então, eu acho que isso é muito significativo. Então, por que no caso do Código, nós, com o peso político da ABC e da SBPC, nós avançamos pouco? E por que, no caso da mudança climática, nós avançamos mais? Eu não tenho uma resposta. Eu não tenho uma resposta. Eu acho que pode ser fortuito, pode ser puramente fortuito, ou pode ser também que, e é isso aí eu vou deixar como, e vou terminar a minha intervenção, não ultrapassando o meu tempo. Eu acho que, no caso das mudanças climáticas, historicamente, nos últimos 10 anos, um pouco menos, principalmente nos últimos 6 anos, coincidentemente, alguns cientistas ocuparam algumas posições de formuladores de política pública. No Ministério, principalmente no Ministério do Meio Ambiente, no Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas, professor Pinguelli, mas não é obrigatório que o presidente do Fórum seja um cientista. Pode ser, pode não ser. E também não é obrigatório que um formulador de política pública no Ministério seja um cientista da área. Em geral, não é. É muito raro, na verdade, cientistas ocuparem esse tipo de posição. Mas, coincidentemente, nos últimos 6 anos, talvez fortuitamente, vários cientistas da área climática ocuparam posições centrais nesse debate, seja no Ministério do Meio Ambiente, na Secretaria de Mudanças Climáticas, seja no Fórum, seja no Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, eu até deixo como uma questão para debate se isso fez alguma diferença na evolução desse processo e na formulação dessas políticas públicas. Quando a gente olha o outro lado do debate do Código Florestal, não aconteceu isso. Não houve imposições centrais desse debate do Código Florestal, desde o momento que ele se
ele evoluiu, talvez nos últimos 4 anos, pessoas da comunidade científica, vamos dizer assim, líderes desse debate, inclusive do setor próprio agrícola, da Embrapa, que ocuparam posições e de certo modo, deram um rumo para a discussão, guiados pela melhor ciência. O debate ele já aparece muito forte no Congresso, quase como de uma forma finalística, e ele todo se concentra no Congresso. E aí, reativamente, a comunidade científica vai e se prepara, e essa reação da SBPC, da ABC, realmente foi uma reação ao debate que já ocorria no Congresso. Já na questão climática, essa construção, e principalmente essas posições que vários cientistas ocuparam e ocupam ainda como formuladores de políticas públicas, ela é uma coisa que foi construída a mais longo prazo. Eu não estou propondo aqui que isso é que fez a diferença. Eu estou só registrando que, do meu ponto de vista, existe sim um grande diferencial na área climática, de forma não perfeita, mas de forma efetiva. Eu sinto que a ciência conseguiu encontrar um espaço e ela ajudou a formular essa política marcante, simbólica, de uma reversão de uma posição política do Brasil na questão climática em 2009, na Convenção de Copenhague, que é um momento histórico, uma ruptura. Mas depois ela continuou, né? Porque eu lembro que quando o presidente Lula, em Copenhague, ele fez o anúncio, muita gente do movimento ambientalista não, de fato, acreditou, achou que aquilo era uma manifestação política, uma resposta do presidente na convenção, que aquilo ia se dissipar com o tempo. De fato, não aconteceu. Não dissipou, o decreto tornou-se lei um ano depois, em 2010, e ele vem sendo, com erros e acertos, eu acho mais acertos do que erros, ele vem sendo implementado. E, junto com isso, veio uma série de outras coisas. Na abertura do Congresso aqui eu já destaquei, nós estamos no Brasil um pouco mais atrasados na questão da adaptação, nós temos que nos preocupar, e isso certamente é uma preocupação grande da comunidade científica. Então, eu fecho deixando essa interrogação, quer dizer, na minha avaliação, talvez uma das coisas mais efetivas que eu já vi na minha carreira profissional foi a maneira que a ciência orientou o debate no Brasil a partir de 2009, quer dizer, antes, mas que culminou em 2009 com a posição brasileira, com o decreto de metas voluntárias de emissões e com a continuidade desses processos. Por outro lado, mais, vamos dizer assim, tradicionalmente, como a gente imaginaria, a ciência não sendo uma força com muito poder dentro de qualquer sociedade, eu não estou falando do país em desenvolvimento, dentro de qualquer sociedade, a ciência é sempre visto como um elemento fundamental do desenvolvimento do país, mas neutro, e que os formuladores e os sistemas políticos, eles pinçam o que eles querem da ciência, mas a ciência é sempre com muita neutralidade e não com muito protagonismo nesse debate. Eu acho que na questão climática isso não aconteceu. Na questão do Código Florestal, eu acho que isso mais aconteceu. A ciência e o conhecimento estavam disponíveis, eles foram pouco utilizados. Realmente, quando se lê o que se modificou no Código Florestal, nessa versão aprovada pela Câmara e o Senado, nós não vamos encontrar muito das recomendações da Academia Brasileira de Ciências e da SBPC. Então, eu deixo nesse ponto mostrando, e eu não consigo realmente explicar por que na área climática a ciência foi mais efetiva e na outra área ela não foi tão efetiva. Muito obrigado pela oportunidade.